Vocês estão bem, queridos? Bem. Estamos aqui mais uma vez para ouvir, falar e praticar a palavra. Amém? Se você tem a Bíblia, por favor, abra lá na Epístola de... Olha o que eu vou falar aqui, não é heresia não, hein? Eu só acho, é um achismo meu. Epístola de Paulo aos Hebreus. A gente não sabe se foi Paulo quem escreveu, né? Mas dá o entendimento de que seja ele, né? Vai ser sábio lá na glória. Né, irmãos? O homem é de uma sabedoria. Também o Espírito Santo agindo na vida do camarada, não é brincadeira não. Por favor, abra aí no livro de Hebreus, na Epístola de Hebreus, capítulo número 4. Eu quero só tomar por base um versículo, o versículo 12. E eu quero ler com você na versão NVI, e eu também quero ler na versão amplificada, tá bom? Na versão NVI diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Repita comigo: viva e eficaz. Isso, a palavra de Deus. Mais cortante do que espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Na amplificada, ela abre um pouquinho mais o entendimento para a gente, e eu quero ler para você aqui esse mesmo versículo. Olha só como ela dá um prisma melhor para a gente aqui, para a gente caminhar nas instruções acerca desse versículo aqui. Versículo 12: porque a palavra de Deus, aliás, a palavra que Deus fala é viva e cheia de poder, tornando-a ativa, operativa e energizante e eficaz. Olha, tornando-a ativa, operativa, energizante e eficaz. E é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a linha divisória do sopro da vida, que é a alma, o imortal, e o espírito, que é o imortal, e das juntas e medulas, das partes mais profundas da nossa natureza, expondo-a e peneirando-a, analisando-a e julgando-a, os próprios pensamentos e propósitos do coração humano. Olha o que poder tem a palavra, meus irmãos. E eu quero até colocar assim, como trilha aqui para a gente conversar um pouco, o potencial dessa palavra. E eu quero já começando com uma pergunta para você. Vou fazer a série, mas a primeira logo aqui. O quanto você crê na palavra? O quanto você credibiliza a palavra? O quanto você dá crédito à palavra? Inclusive, quando eu aceitei Jesus, lá no longínquo ano de 1900 e bolinha, 85, quase naftalina, bem longe mesmo. Quando eu aceitei a Cristo, irmãos, nós tínhamos um nome, o nome que nós carregávamos era de crente. E as pessoas até perguntavam: você é crente agora? E a gente assim meio que com aquele sorrisão amarelo, eu sou. Tinha meio que vergonha. Acho que era mais ou menos isso, principalmente no início da fé. A pessoa não estava tão segura de que ela havia agora abraçado algo que é poderoso, mas não sabia nem descrever o poder desse algo tremendo que ela abraçou.
E nós tínhamos um nome, o nosso nome, o jargão que nós carregávamos era crente. Ó, um crente, ó, outra crente, ó, essa pessoa é crente, ó, esse chefe aí é crente, ó, esse cara é crente, essa moça é crente. Nós levávamos esse jargão. Hoje as pessoas já quase que nem falam mais crente. Fala evangélico ou talvez cristão, né? Colocando tudo no mesmo balaio, mais ou menos isso. Cristão praticante com não praticante, com católico, com romano, com tudo. Bota tudo junto e chama de cristão. Mas nós, lá no passado, tínhamos esse nome, crente. Por quê? Porque nós criamos ou cremos em algo. Em que você crê? É justamente sobre isso que eu quero conversar contigo. O que você crê? No que você crê? Ó, uma série de perguntas. Outra, o que é a palavra de Deus para você? Outra pergunta, qual é o feito que essa palavra produz ou produziu em você? Outra pergunta, o que ela pode fazer? Mais uma pergunta, para que ela serve? E nós todos estamos baseados, irmãos, no que nós cremos e professamos da palavra. Voltando lá naquele ano de 1985, quando eu aceitei a Jesus, uma coisa que me estranhava muito, quando eu entrei na igreja, eu tinha obviamente um conceito de que era igreja católica, apostólica romana, né? Até de vez em quando ia lá na igreja, tal, via as meninas bonitas, era mais ou menos isso, né? E aparecia de vez em quando lá e tal, mas não era frequente, não era frequentador, aparecia lá, fazia um sinal, não sei por que eu fazia, minha mãe dizia que eu era católica, então eu aceitava aquela sugestão da minha mãe, do meu pai, dos meus familiares, dizendo que eu era o que eu acho que eu não era. O que eu não tinha nem entendimento de que eu era. Complicou, né, irmão? Então, lá naquela época, lá em 85, eu estranhei muito quando eu entrei dentro de uma igreja e não vi as imagens. Falei, cadê? Eu ficava procurando. Mas não tem nada, uma cruz. Pelo amor, uma cruz. Eu não via. Uma estátua, eu não via, e aquilo me chamava muita atenção. Falei, é diferente esse povo. Aí, tal, fui, daqui a pouco eu acabei me envolvendo, a rede me pegou, eu aceitei Jesus e aqui estou, irmãos. Mas algo que me chamava muito a atenção à época, era isso. Realmente é diferente, e esse povo, o que eles professam, o que eles creem? Então nós não cremos em estátua alguma, seja ela quem for, pode ser o cara que fez a melhor coisa na face da terra. Nós não temos estátua dele dentro de uma igreja, nem podemos ter. Nós entendemos que Paulo contribuiu muito para o evangelho, mas não temos estátua alguma de Paulo aqui. Nós sabemos que Pedro contribuiu muito para o evangelho, não temos estátua nenhuma de Pedro aqui. De ninguém, não podemos ter estátua de ninguém, porque, irmãos, é um entendimento que a palavra nos traz, e passado o tempo, a gente vem entendendo o que é crer, o que é estar seguro, o que é a palavra de Deus, e a gente passa a dar uma ênfase à palavra, receber a palavra e começa a trilhar esse caminho. Não quer dizer que nos primeiros dias de crente, de cristão, do que você quiser chamar de evangélico, a gente já professa essa fé gigantesca, imensa, tremenda. Não foi assim, mas foi um beabá, foi um passo a passo. Nos foi sendo ensinado o que é a palavra. E hoje, aqui nesse dia, eu quero conversar com os irmãos sobre a palavra. Sobre o que a palavra diz que a palavra é. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, com 12, com uma precisão cirúrgica, eu diria. Ele afirma que a palavra é viva,
Por quê? Porque concede vida. Amém? Ela é eficaz. Por quê? Porque ela tem um poder transformador dos ouvintes. Ela também é cortante, porque ela traz à luz os motivos obscuros do coração humano. Se tem uma coisa que você não consegue enganar, irmãos, é a palavra. A palavra coloca às claras quem cada um é, quem eu sou, quem você é, quem nós somos. A palavra, ela descortina uma pessoa, descortina quem quer que seja. Ela tendo dois gumes, ela corta primeiro quem está falando e depois quem está ouvindo. Ela não só tem um corte para baixo, para cima também. Corta e corta, que é uma beleza. Melhor que aquela propaganda que a gente sempre usa, corte rápido, Tramontina. A palavra é mais corta, mais que a Tramontina, rapaz. Sendo apta, ela é o quê? Ela é apta para discernir e julgar os valores humanos. Eu não sei você, irmãos, a palavra é poderosíssima. Não há nada no mundo que supere a palavra. Não há nada no mundo que a substitua. A palavra de Deus não tem nada igual que possa transformar a vida de alguém. Por mais que você coloque a pessoa num colégio, por mais que você fale com ela, converse com ela, diga coisas boas para ela, seja uma pessoa positivista, esse positivismo todo não é parâmetro para mudar a vida de uma pessoa. Não é. Mas a palavra tem esse poder, meu irmão. A palavra de Deus, ela é viva. E ela é ativa e inerentemente poderosa. Se você já experimentou algum poder sobre a sua vida, talvez, não sei, algo que você possa enumerar como, isso é poderoso. Rapaz, eu tomei esse copo de vitamina e coloquei umas porções de whey protein e tomei, é poderoso esse negócio. Cara, isso não fica nem, não chega nem aos pés da palavra. Mas eu tomei um copo de absinto, que tem 98% de álcool. Cara, não tem nada a ver. Isso é muito mais poderoso do que esse copo de absinto. Não, mas eu já vi uma explosão de granada. É mais poderoso ainda, meu amigo. Já vi uma colisão frontal de um Fusca com um Fenemê. É mais poderoso ainda. Você pode enumerar o que você quiser. Eu vi um cara se jogar de um prédio de 20 andar, quando caiu no chão, estatalou que nem um ovo. É mais poderoso ainda. Não há parâmetros na face da terra para mensurar o poder da palavra. É disso que nós estamos falando aqui, irmão, de algo que transforma a vida de pessoas. Possa ser quem quer que ele seja. Até mesmo aquilo que nós, crentes, que professamos a fé, não temos muita condição de crer. Por exemplo, na conversão de uma pessoa. Mas esse cara fez mal demais. Quem era Paulo, irmãos? E o Senhor se apresentou para ele. Mas essa pessoa incrédula é demais. Quem é ela? Frente ao poder da palavra. Não tem grande, meu irmão. Não tem poderoso, não tem magistrado. Não tem ninguém que se oponha ao poder da palavra. A palavra é poderosíssima, meu irmão. A palavra de Deus, como eu disse para você, ela é inerentemente poderosa. E o Deus Todo-Poderoso, quando Ele empenha a sua palavra, está empenhado. Acabou, já era, não precisa de mais nada. A Bíblia diz que Ele não tem por quem ser superior a Ele para jurar, Ele jura pela sua palavra. Eu me dou a minha palavra a você, que eu vou fazer isso. Você pode estar seguro, porque você tem uma palavra. E quando um cristão tem uma palavra, ele tem uma palavra, meu irmão. Pode quem quer que seja se levantar contra esse camarada, mas ele tem uma palavra.
Eu me lembro de um homem chamado Jacó na Bíblia, está na Bíblia, pode procurar lá, está na Bíblia. Jacó, em busca da sua querida, apaixonada esposa, ele foi para uma cercania, encontrou um tio meio que, aqueles que furam o olho, chamado Labão, e ele gostou de uma moça, e entregou outra no dia, você sabe a história. E o homem falou assim, ó, se você quiser eu posso te dar outra, mas você tem que trabalhar mais uma temporada para mim. E ele, tá bom, eu vou trabalhar, porque eu quero Raquel. Ó Raquel, Jesus. E não era Lia, embora ele estava levando Lia de prêmio também. E a Bíblia diz que Labão, ele fez de tudo para prejudicar esse homem. De tudo. E ele não conseguia êxito, não tinha êxito, não obtinha êxito. Sabe por quê? Porque Jacó tinha uma palavra. E ele fazia um trato com Jacó. Jacó falou assim, vamos fazer um trato então? Tá bom, vamos fazer um trato. Ó, as ovelhas brancas serão todas suas, e as malhadas minhas. Tá certo. Só começava a nascer a ovelha branca. Aí não, vou mudar isso aqui, vamos mudar, não dá, você está ganhando muito, tal, coisa e tal. Ó, as malhadas são minhas, são suas, e as brancas são minhas. Tá bom, tudo bem, então as malhadas a partir de então serão minhas. A Bíblia diz que começava a nascer malhada, só malhada, só malhada. O homem fez de tudo, parafraseando, para prejudicar o homem, não conseguia. Sabe por quê, irmãos? Não era porque Jacó era um bonito, era um garoto lindo, era filho de Isaac. Não era por isso. Era pelo simples fato dele ter uma palavra. E quando você tem uma palavra, levanta céus, levanta terra, levanta quem quer que seja, levanta diabo, levanta demônio, levanta feiticeiros, levanta quem quer que seja. Você tem uma palavra. E quando você tem uma palavra, ninguém contesta, meu irmão. É sob o poder da palavra que nós devemos nos mover. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é ativa, ela é inerentemente poderosa, é o Todo-Poderoso que usa essa palavra para que você se situe, para que eu me situe. E essa palavra é tão poderosa, irmãos, que ela opera em nós também. Com cirurgia precisa, amém? Em outras versões, o texto diz, esse texto que a gente usou, que a palavra de Deus, ela é rápida e veloz. Pois a palavra de Deus também é poderosa. A palavra de Deus também é afiada, mais do que qualquer espada, e vai penetrando até a divisão da alma e do espírito. Eu fico pensando onde exatamente é esse lugar onde se consegue discernir alma e espírito. Saber que isso aqui é alma, saber que isso aqui é espírito. E essa divisa exata, onde é? Não existe máquina humana que consiga fazer isso. Por mais que a gente tenha mecanismos tremendos, como ultrassom, ultrassonografia, aquele outro também que você entra dentro, ressonância, não é isso? É ressonância? Ressonância magnética, que dá para ver centímetros do corpo, tumores, dá para ver tudo, exatamente tudo. Mas quando se trata da palavra, ela está falando que ela é mais poderosa do que esses mecanismos humanos. Ela consegue discernir o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Dá para você entender? Por quê? Porque ela é poderosa, ela é viva, meu irmão. A palavra de Deus concede vida para quem está lendo ela. E é verdade, o único livro no mundo, quando você lê, o autor está presente. Já parou para pensar? Quando você está lendo a Bíblia, o autor está do teu lado. O único livro da Bíblia. Se você pegar o livro da Martinha e começar a ler o livro da Martinha, ela não está do teu lado, a não ser que você esteja na casa dela ou ela na sua. Mas quando você faz uso da palavra, o autor está do seu lado. Amém, meu querido? A palavra de Deus tem um poder transformador e extraordinário. Todos nós aqui já experienciamos isso. Quem nós éramos, irmão?
Meu pai tinha um ditado, quando o cara era assim meio da pá virada. Acho que você já viu esse ditado, né? Nordestino gosta de usar muito. Esse sujeito é da pá virada. Por quê? Porque o cara era difícil, é uma pessoa de difícil lida, é uma pessoa que briga fácil, é uma pessoa, sabe, que não tem muita animosidade com as coisas, não tem muita paciência, então é um sujeito da pá virada. Meu pai lhe dizia isso, mas não tem pessoa, meu irmão, apta para tentar enfrentar a palavra de Deus. Não, eu não me converto. Você não se converte? Que história é essa? Não, comigo não. Eu não dou chance. Não tem chance comigo. Irmão, quem nós éramos, o que nós frequentávamos, o que nós fazíamos, quem nós éramos, meu amado. E hoje estamos aqui. Quando as pessoas nos veem, nem acreditam muito que direito. É você mesmo, sim, sou eu. Mas por que você está aqui? O poder da palavra. Amém? A palavra de Deus, ela possui espírito e vida. A palavra de Deus é viva porque concede vida. E Jesus mesmo afirmou por diversas vezes: quem crer em mim, ainda que esteja morto, o que acontece? Viverá. Ao ponto de quem recebe essa palavra não ter medo de morrer, irmão, porque sabe que a sua vida está segura, ao ponto de dizer como Paulo: olha, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Eu não tenho uma terceira opção, ou eu vivo para Ele ou eu morro para Ele também. Irmão, é só uma pessoa com uma convicção tão grande de quem ele era pode dizer uma coisa dessa. E qual é a definição de ser vivo? Estar vivo, é óbvio, respirar, consumir oxigênio. E é bom demais viver, fala a verdade, irmãos. Você puxar o ar e ele entrasse nos seus pulmões, que coisa boa. Eu não sei. Eu acho que uma das coisas mais ruins que um ser humano pode passar é falta de ar. É ruim demais. Acho que é pior do que dor, falta de ar. Quando te falta o ar, você puxa e ele não vem. Mas quando você puxa, os pulmões enchem, e você está vivendo, e você fala: meu Deus, eu estou vivo, que coisa gloriosa, que coisa mais... Não sei para você, irmãos, parece uma coisa tão simples para alguns, mas para mim é algo extraordinário, maravilhoso, quando você está vivendo. Então, o simples fato de você viver, irmãos, é por conta do quê? Do poder da palavra. Assim é a palavra de Deus, ela é viva, ativa, operativa, energizante e eficaz. E quando uma pessoa que está vivendo passa a saber que a vida dela está segura nas mãos de Jesus, aí que a vida fica melhor ainda. Aí que a vida fica melhor ainda. Mas tem uns boletos para pagar e eu pago, não tem problema. Eu só sei que eu estou vivendo. Mas a coisa está ruim no Brasil. Tudo bem, ela vai melhorar. Parece que não vai melhorar não, mas tudo bem, um dia vai melhorar para mim. Um dia eu vou estar com o meu Senhor, um dia eu estarei com Ele. Possa ser que as coisas não estejam legal nesse momento, porque talvez um diagnóstico médico está dizendo alguma coisa acerca da sua saúde, de uma patologia que te incomoda. Mas eu quero dizer, irmãos, nenhuma patologia que te incomoda será para todo sempre, mas a palavra, ela tem poder. E é isso, irmãos, que nós precisamos viver. Não podemos ter uma imagem imediatista na nossa frente. É a palavra ela precisa ser exaltada por mim e por você. É a palavra de vida que nós temos, é a palavra viva e eficaz que nós temos. Amém, meus irmãos? Então o potencial da palavra é tão extraordinário na nossa vida, e quem a experimenta, praticamente é impossível passar por uma palavra sem ser transformado. Eu não sei como as pessoas tecem esse tipo de comentário dizendo que elas
são imutáveis. Ah, eu não mudo. Você não muda? O que é que você está falando? Não, eu não mudo. Eu sou assim, sempre vou ser assim e acabou. Eu sou assim, meu pai me fez assim e acabou. Besteira. Porque a palavra de Deus diz que você muda sim. Eu mudo sim. É só experimentar o poder da palavra. O poder criativo dessa palavra, irmãos, é impressionante. A Bíblia relata que a palavra é desde o princípio com Deus. Ela sempre esteve com Deus. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra é Jesus. E pelo poder da palavra, irmãos, as coisas que hoje a gente vê, elas foram criadas pelo poder da palavra. O mundo veio a existir pela ação direta dessa palavra. E por ação direta do próprio Jesus, que é a palavra viva, que é a palavra eficaz. Como está dizendo lá João capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. Vamos abrir aí, por favor? Para a gente se basear aí. João capítulo 1, por favor. Está aí já? João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Foi pelo poder da palavra, meu irmão. Então a palavra é viva porque ela concede vida, eu já falei isso. E isto foi quem afirmou Jesus. E de fato, se isso não fosse verdade, Lázaro já há 4 dias dentro de um sepulcro. A sua família o colocou ali, envolveu com faixas, depositou dentro daquele sepulcro. E pelo poder da palavra, ele ressuscitou. Tem algumas pessoas que dizem, se Jesus Cristo tivesse simplesmente chego na porta daquele sepulcro e chamado, sai para fora, sem ter dito o nome de Lázaro especificamente, todos os mortos que estavam ali sairiam para fora. Todos. Eu não sei quantos tinham ali. Talvez 5, 6, 7, sei lá. Se fosse um cemitério, Jesus foi enfático: Lázaro, sai para fora. Lázaro ouviu, retomou o seu corpo. É algo intrigante, irmãos. Ele estava dentro do sepulcro, lá depositado, envolto em faixa. E esse sujeito, ao ouvir a palavra poderosa de Jesus, chamando-o para fora, ele foi pulando. E ali na porta do sepulcro, os homens viram Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Mas nem as faixas foram possível de segurar Lázaro quando Jesus chamou o nome dele, meu irmão. Veja se algum outro Deus tem esse poder. Veja se alguma outra religião apresentada tem esse poder. Jesus Cristo tem esse poder. Lázaro podia experimentar a vida, pôde experimentar a vida que estava sendo referida por Jesus ali, meu irmão. Mesmo morto, pôde se levantar dos mortos ao ouvir o som da palavra viva, chamando-o para fora. Por isso que eu digo, irmãos, quando você recebe uma palavra, você precisa agasalhar, abraçar essa palavra de tal forma que ela passa a ser para você como um pavimento para que você caminhe sobre ela, e um teto para que você também fique por baixo dela. Por cima
ou por baixo, sobre ou sob. A escolha é sua, ou o momento que está vivendo, é a forma que você vai aplicar essa palavra. E aqui, meus irmãos, essa palavra mostra o quanto ela é viva. Não é uma palavra qualquer. Esses dias eu tive o privilégio, eu nem esperava que ia acontecer aquilo comigo, mas foi um baita de um privilégio, e eu fiquei meio que tremendo na base. Falei, não posso tremer na base, é uma oportunidade que está sendo me dada aqui, eu vou falar. A minha empresa, ela foi convidada para dar uma palestra, por ocasião de uma semana interna de prevenção de acidentes, CIPAT, acho que vocês já viram falar em algumas empresas, né? E eu fui, era uma escola, princípios cristãos, lá na cidade de Jandira, chamada Sagrada Família. Aí eu fui, a palestra daquele dia era sobre assédio moral, o assédio no trabalho. E tinha lá umas 90 pessoas. E não, eu pensei que ia até se usar uma sala de aula, mas não se usou a sala de aula, usou a igreja. Ela mesma, a igreja católica. Estava lá a igreja. Tem até as fotos se você quiser ver. E eu falei, eu vou falar aí. Você vai falar aí, tal. E todo mundo sentado ali, começou a palestra. Aí eu começo a falar sobre o assédio, sobre a matéria que eu estou falando. Mas em dado momento, eu não sei o que aconteceu. Aí eu estava falando sobre assédio, eu falei assim, vocês não podem ser reféns do assédio. O assédio é um problema sério, falando aqui a matéria, né, que eu tinha estudado para falar sobre isso. O assédio, você não pode ser refém dele. Você não pode ser refém de ninguém, aliás. Você não pode ser refém do seu chefe, você não pode ser refém da empresa, você não pode ser refém de ninguém. E se o lugar não está bom para você, você tem que ir embora. Você tem que crer que Deus é poderoso para abrir uma porta para você. Eu quase falei, aleluia! Quase, irmão, mas faltou pouco. Você tem que crer, e você se empolga. Sabe por quê? Porque você está falando de algo que Deus pode, que Deus faz, que Deus realiza, independente do lugar onde você esteja. Aí daqui a pouco eu estou falando aqui que nem a igreja, aí o pessoal, amém, pode falar. As oportunidades, irmãos, elas vêm sobre você e você precisa falar. E eu acho engraçado as pessoas, a reverência que elas têm naquele local, por aquele local. Então, a pessoa me passou a palavra, toda vez que ela levantava para pegar a palavra, ela saía lá do meio das cadeiras, tal, ela ia assim, né? Vou fazer mais ou menos assim, como o pastor está aqui e tal, a pessoa levantava, ela ia assim, ó. Aí ia lá na frente. Aí outra também, a mesma coisa. Elas iam e com uma reverência tão grande, como uma estátua. O que ela pode fazer? Nada. Talvez esse mesmo respeito nós precisamos difundir para com a palavra. Quando Deus fala com você uma palavra, você diz, eu agarro essa palavra, eu aceito essa palavra, eu creio nessa palavra, eu viverei essa palavra. Sabe, meu irmão? Mas a gente, às vezes, age de forma tão comum, tão simplória, com o poder que a palavra tem. Além de ser viva, ela também é eficaz. Eu queria que você meditasse comigo o significado da palavra eficaz e eficiente. Tem diferença? Eficaz e eficiente. Tem diferença? A palavra ela não é eficiente, ela é eficaz. E ponto final. Ela não é eficiente. É boazinha. Está mudando. Ela é eficaz. Você não precisa de mais nada. Por isso que a gente insiste, quando uma pessoa recebe Jesus por seu único e suficiente Salvador. Você não precisa de um outro mais. Ele é
suficiente. Não há necessidade de outras, de moletas, não há necessidade, ele é suficiente. E é isso que a palavra fala, ela é eficaz. O significado de eficaz, entre outras coisas, é aquele que produz o efeito esperado. Para dar exemplo melhor sobre eficiente e eficaz, imagine um time de futebol. Corinthians não, Ricardo. Imagina um time de futebol, um time que está em alta, ganhando tudo. Isso é heresia, irmão. Esse time, ele, com aqueles 11 jogadores, são eficientes. Estão ganhando tudo. Mas quem é o eficaz? O cara que faz o gol. Os jogadores participaram da jogada e tal, trocaram passe, mas quem finaliza é o eficaz. Ele resolveu. Deu para você entender? O poder da palavra é eficaz, não é eficiente, é eficaz. Por isso, quando você recebe uma palavra, você não pode ter dúvida, até mesmo quando a gente ora por você. Vem aqui, vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus, Criador da terra. Pode fazer aquela floreada toda. O Senhor que sabe, o Senhor que manda, o Senhor que tem, o Senhor que faz. Olha, Deus, o Senhor está me ouvindo. Olha, Senhor, o Senhor é poderoso. Pode falar o que você quiser, esticar sua oração quando quiser. O poder não está na sua, sabe, frase esticada. O poder está na palavra que você vai lançar sobre uma pessoa, sobre aquela pessoa que precisa da oração, e você fala, em nome de Jesus, está curado. Pronto. Oh, mas ele não orou nem 10 minutos. E às vezes, muitas das vezes, pastor, a gente vê pessoas agindo semelhantemente a Naamã. Oh, mas a Michela tinha que, sei lá, tinha que fazer umas pirueta, nem falou esse que te digo mais, te digo nada. Só falou, vai embora, irmão. Toma um copo d'água aí, você está abençoada. Não, mas não é possível. Às vezes as pessoas pensam que é o florear que vai alcançá-la. E não tem nada a ver, meu irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão? A palavra é eficaz, ela não precisa de floreio, não precisa de rodeio. Quando a palavra foi lançada por Eliseu, falou, mergulha lá no rio lá, 7 vezes, está tudo certo. O homem saiu indignado. Era uma palavra de peso, porque era uma palavra dada por um profeta, um homem de Deus. E ela não precisava ser descredibilizada como foi. Naamã foi chamado a atenção pelos seus auxiliares, seus assistentes, dizendo, meu senhor, se o homem tivesse falado uma coisa difícil, você podia reclamar, mas ele falou o quê? Só para você mergulhar nesse rio aí, é fácil demais. Não vou. Ele está pensando o quê da vida dele? Qual é que é a dele? Que história é essa? Mas com muita insistência e traquejo, irmãos, ali os homens convenceram aquele homem duro a fazer o que o profeta havia mandado. Por quê? Pelo poder da palavra do profeta. Se o profeta tem uma palavra tão poderosa e incisiva, imagina Deus, meu irmão. Imagina Deus. Deus, ele inclusive, ele corrobora com aquilo que os seus profetas falam. A Bíblia diz que Elias falou que não ia chover durante 3 anos e 6 meses. E não choveu. O céu foi trancado mediante a palavra de Elias, porque Deus assinou juntamente com Elias, endossando aquilo. Se um homem sujeito às mesmas paixões que nós tem esse poder, irmãos, imagina Deus quando diz algo diretamente a você.
promete algo diretamente a você, diz que vai fazer algo diretamente a você. Não tem um porquê você falar, veja bem, Deus, olha, já está aqui, eu já estou com 40 anos, o Senhor falou que eu ia casar, eu não casei ainda. Ô Senhor, mas será que Deus falou mesmo? Se Ele falou, você vai casar. Nem que seja para viver 2 anos e vir um arrebatamento, mas vai casar. Se essa é a tua preocupação. Então, meus amados irmãos, a palavra é eficaz, ela não precisa de complementos, ela não precisa de anexos, ela não precisa de rabiola que nem um pipa. Sabe que o pipa voa e quanto mais rabiola grande, ele vai voar. Ela não precisa de nada disso. Está dito, acabou, ponto final. A palavra dita por Jesus, ela é cheia de poder, de ação operativa, de energia. Os homens entenderam tão bem isso, irmãos, que um centurião, que Jesus maravilhou-se com o que ele estava dizendo, acerca daquilo que ele estava solicitando a Jesus, acerca do seu criado. Eu vou até lá, vou orar por ele. Não, Senhor, o Senhor não precisa ir lá. Eu sou um homem que entendo o que é autoridade, o fluxo de autoridade eu entendo plenamente, Senhor. Eu tenho homens sob o meu comando, eu digo para esse ele vai, eu digo para aquele vem, ele vem. Eu mando e está feito. E se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado vai estar curado. O Senhor não precisa ir lá, só manda a palavra. Irmãos, que poder é esse, irmãos? Que Jesus designa a quilômetros de distância e a coisa acontece, amado irmão. Esse é o poder da palavra que eu e você crê, que eu e você professa. Não podemos duvidar nem um minuto daquilo que Deus disse que faria, que vai fazer, que está na agenda. O grande problema nosso, irmãos, é o imediatismo. Se não for no meu tempo, se não for no nosso tempo, isso nos frustra, nos deixa encabulado, acha que Deus esqueceu do que falou. Está dito. Você não precisa repetir 2, 3, 4, 5, 10 vezes não, é uma vez só. Até a sua oração deveria ser baseada nisso. Não ficar com insistência. Ora segundo a palavra, pronto, acabou. Deus, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Só estou fazendo um lembretezinho, como se Deus tivesse Alzheimer, irmão. Poxa vida. Ele não se esqueceu de nada. Está tudo registrado, e ao tempo dele, a coisa se concretiza. Paulo, ele pôde experimentar diariamente esse poder transformador da palavra, que o transformou em um vil religioso, de um vil religioso, a um homem cheio da graça e cheio do conhecimento. Porque, irmãos, ele experienciou o poder eficaz da palavra. A palavra, entre outras coisas, irmãos, ela tem o poder de produzir o efeito que se espera. Você não precisa ficar reformulando o que você disse. Não, uma vez só. Está falado, acabou. E é algo, irmãos, que de verdade dá resultado. Amém. Dá resultado. Nós estamos experimentando esse resultado aqui, irmãos. Eu não julgo que nós chegamos ao ápice, mas estamos a caminho de. Mas chegou culto aqui, irmãos, da gente ter 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. E João falta. Só veio Pedro e Tiago. Na outra semana,
Pedro e João. Tiago não vem. Pastor, mas tem muitas cadeiras vazias ainda. Mas eu posso te dizer que nós já alcançamos, daquela época, pelo menos 600%. É só fazer a conta. É só você fazer a conta, irmão. Não que a gente parou por aí. Isso vai ficar repleto. Isso vai dar muito trabalho para nós aqui. Tem que fazer 2 cultos. Veja bem, 2 cultos no dia. É o mínimo que a gente tem. Vamos buscar um salão por aí afora. Esse salão está muito pequeno. As pessoas estão se acotovelando. Meu Deus, é muita gente. E agora? É fila para ir embora. Eu preciso ir embora. Não, fica aí porque tem que orar por um bocado de gente ainda. A sua agenda está assim, lotada, não de página, mas de pessoas para atender. Nós vamos chegar lá, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos uma palavra. Amém? A palavra dita por Jesus é cheia de poder, de ação. A autoridade de Jesus, ela não falha. A palavra alcança o resultado que se espera. A palavra de Deus tem poder transformador. E ela também é, entre outras coisas, viva, eficaz, também cortante. Por que cortante, pastor? Porque ela tem um poder extraordinário de corte. Quantas foram as vezes, irmãos, que eu ali, vivendo algumas situações da minha vida, não disse nada, absolutamente nada para ninguém, quando em dado momento o pregador solta alguma coisa que eu estou vivendo. Eu falei, Deus, o senhor deve ter falado alguma coisa para ele. Como que é isso? E o camarada não estava comigo, a pessoa não estava comigo, a pessoa não está vivendo o que eu estou vivendo, ela simplesmente fala. Aquela situação que eu estou vivendo. E aquilo que eu estou vivendo, o pregador sem saber, sem conhecimento algum, começa a falar como vai ser tratado, como que vai ser assim, e daqui a pouco, eu falei, meu Deus, é uma instrução tremenda. Irmãos, eu não sei você, mas nós, pelo menos 2 vezes por semana, a gente se expõe a instruções dadas por Deus às nossas vidas nesse lugar. 2 vezes por semana, pelo menos. Você pode fazer até mais, 5, 10, 20, a escolha é sua. Mas aqui, agendado 2 vezes por semana, toda quinta e todo domingo, instruções do céu para você. Quem é o pregador? Não interessa quem é o pregador, se é que a instrução vem. Sabe por quê? Porque ela é uma palavra cortante, e ela é tão precisa, o corte é tão impressionante, que ela consegue alcançar lá, como eu disse, a divisão da alma e do espírito. E chega juntas e medulas. O corte mostra à tona, à luz, os motivos mais obscuros que a pessoa possa ter. A palavra tem esse poder, meu irmão. O corte traz à tona os motivos que você tem no seu coração. A palavra de Deus diz acerca de um jovem rico. Ele chega a Jesus e fala, Senhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo já fala para ele, só existe um bom é Deus. Aí ele insiste, querendo saber o que ele poderia fazer para ganhar a vida eterna. Jesus, muito cauteloso, dando corda para o cara, falou para ele, olha, os mandamentos dizem o quê? Honra seu pai, sua mãe, Ah, mas eu já tenho feito tudo isso. Ah, é? Jesus poderia parar o papo por aqui, mas o cara estava espetando ele. Ah, mas isso eu já faço. Ah, então você quer ser perfeito? Mais ou menos. É isso que eu quero. Estou aqui para isso. É para isso que eu vim. Sabe? De certa forma, parafraseando aqui, instigando Jesus. Ah, você quer perfeito? Então faz o seguinte. Vai, vende tudo que tem,
Dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. O cara ficou chateado, irmãos. Que nem diz a linguagem da meninada, #chateado. Ficou muito chateado. Não dava para ele fazer aquilo, vender tudo que tem, dar aos pobres para ter um tesouro no céu. Por que Jesus falou isso? Poder da palavra. A palavra tem esse poder. Até quando você ora, Jesus sabe se a sua oração é ou não é uma oração de coração rasgado ou uma oração de fariseu. Até isso ele sabe. Quando você dá uma oferta, se aquela oferta é uma oferta para barganha ou se não é uma oferta de coração. O que eu faço, o que nós fazemos na igreja, o Senhor tem esse poder, meu irmão, de saber se você está fazendo voluntariamente porque ama a obra de Deus ou está fazendo por uma forma promocional. É duro esse discurso, né, irmão? Sabe por quê? Porque você pode me engambelar, você pode engambelar o pastor presidente, mas você nunca vai engambelar o dono da obra. Nunca, jamais. Você pode fazer aquela cara de emoção, chorar, lançar o seu lenço. Pode fazer o que você quiser. Você pode até me enganar, passar a perna em mim, eu passar batido, eu achar, coitadinho do irmão, mas Jesus, irmão, não dá. Você não engana. Duas pessoas que você não engana nunca na vida. Nunca. Ao Senhor Deus, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, e a você mesmo. O restante, tudo você passa o rodo. Passa batido. Porque o cara tem a lábia, o cara sabe como conduzir. Mas Jesus, irmãos, não tem essa. Então a palavra, entre outras coisas, por ser cortante, ela expõe as motivações. Aquilo que está me motivando a fazer o que eu estou fazendo. A palavra, ela expõe isso. A palavra de Deus é um juiz. Juiz do quê? Dos meus pensamentos mais íntimos. Notou, irmão? O corte alcança a alma, que é o desejo humano, e também o espírito, que é a parte imortal de cada um de nós. Ele sabe até o que sua oração está brotando da carne ou da alma, ou se é realmente o espírito quebrantado que está orando ali. Ela tem poder de cortar e mostrar as mentiras, o engano do coração humano, alcançando aquele recôndito, aquele lugar que você jamais deixa a pessoa acessar. O que é o recôndito? É o lugar da bagunça. Todos nós temos um lugar lá em casa que é o lugar da bagunça. Ou é só na minha casa que tem? Minha esposa não gosta que eu fique falando muito não, eu estou olhando aqui pelo canto do olho, ó. Mas a gente tem um lugarzinho lá. Esse lugar não é para ser acessado por qualquer um. É o lugar da bagunça, onde a gente joga lá ferramenta, tapete, e bota tudo lá. Fecha a porta, ninguém sabe o que tem lá. Aquilo não é para ser acessado. Como, por exemplo, esse espaço aqui. Caio? Não é melhor não, né? Deixa para lá. Esse espaço aqui, irmãos, ninguém acessa lá, só os músicos. Só os músicos. E de vez em quando, olha, todas as quartas-feiras, as irmãs da limpeza, e elas dizem que aqui, irmãos, um dia desse caiu quase uma viola na cabeça da Maria. Não sei, fala com ela depois. Então são lugares que a gente não deixa as pessoas acessar, e nós, às vezes, se blinda. E a gente não vai falar tudo. A gente pode até pedir uma salinha com o pastor, com as pessoas do aconselhamento. Você, irmã, pode pedir uma sala com a Michela, com a Maria, e tentar conversar com ela, mas vai chegar em dado momento que você vai travar e de repente você não vai querer falar mais nada. Você fala, eu só vou falar até aqui, daqui para frente eu não falo. Mas que dado o momento da fala com essa pessoa, você vê que brota algumas coisas? Como você sabe?
Não, eu não sei. Mas por que você está falando? Estou falando. O que é isso, meu irmão? Palavra cortando. Você entende? E tudo isso é para quê? Para o meu e o seu ajuste. Você entende, meu irmão? É por isso que ela é cortante. Ela tem poder de cortar, mostrar mentiras, mostrar engano, mostrar o coração humano, alcançar o recôndito, aquilo que você não deixa acessar. E se você permitir o acesso, a palavra tem poder para te transformar. Tem poder para me transformar, tem poder para nos transformar. Seja o que for, meu irmão. O que for que você estiver vivendo. Mentira, engano. Talvez você esteja preso por algo que você acha que já se libertou dele. Algumas ministrações de alguns dias atrás, a Michala estava falando de um grande escritor, e eu, de verdade, considero aquele homem um magnata, um homem de Deus. John Bevere, você conhece esse camarada. E um cara que viveu um problemão, que talvez muitos de nós estejam vivendo. Mas sabe o que é o grande dilema da história, irmãos? É você jogar limpo com Deus, você não sentar em cima de um problema. Você não pode sentar em cima de um problema, achar que Deus não está sabendo de tudo, que Ele está sabendo. Não, mas Ele não sabe disso. Eu não contei para ninguém. Como é que Ele sabe? Entre outras coisas, aqui só para você, no seu ouvido, Ele é onipresente. Você entende? Aquilo que você fez, achando que ninguém estava vendo, ó o Senhor Deus. Aí você vem para a igreja. Eu acho que Ele viu. Eu vou ser tratado, vou ser chamado, meu Deus. Ele não fala nada. Porque Ele não vai resolver aquilo que você não quer resolver. Você entende, irmão? Então, se você não se expor à palavra, ela não tem como mudar você. Mas eu quero te dizer que ela é poderosa quando você decide se expor a ela. A precisão do corte, irmãos, ela mostra ações do Espírito, mostrando o coração, mostrando a fé. E essa capacitará você, eu, a mim, a você, de entrar ou não no gozo eterno, na vida eterna que tanto nos é prometida pela palavra. Amém, meus queridos? Esse é o poder da palavra. E ela também, além de ser viva, eficaz, cortante, ela é apta. O que é isso, pastor? Ela é apta exatamente para quê? Ela é apta para expor as motivações naturais e espirituais do nosso coração. Dentre essas motivações, o senso crítico nos faz parar para pensar na eternidade e numa vida após a morte. Esse mesmo escritor que eu acabei de falar para você, John Bevere, no livro dele, Movidos pela Eternidade, ele diz que a eternidade prende a atenção de toda a humanidade. Nenhuma raça, tribo ou gênero pode resistir à sua atração. Porque a eternidade é algo que todo mundo pensa. Todo mundo pensa. Por mais que a pessoa seja incrédula, ela sabe que existe uma vida futura depois desses 60, 70, 80 anos de idade que você viver na face dessa terra. Porque a palavra de Deus diz que o melhor dela é até 70. Passou dos 70 é enfado e canseira. Mas todas as pessoas, por mais incrédula que ela seja, ela pensa em eternidade. Fomos criados com a eternidade em nossos corações e compreensão de que há algo além da nossa existência terrena, que ainda não conhecemos, está desconhecido dos nossos olhos. Portanto, é sábio mergulhar mais fundo naquilo que o nosso Criador diz acerca de eternidade. E a sua palavra declara isso. Muito antes do mundo existir, desde a eternidade eu sou Deus. Faço eu alguma coisa e ninguém é capaz de impedir. Está escrito isso aonde? Isaías capítulo 43, versículo 13.
A palavra é tão poderosa, irmãos. É uma aptidão tão magnífica que nos assegura. Está dito, está dito. O Senhor Deus disse, está falado. Ela é apta para expor as motivações, como eu disse. A palavra é apta para peneirar, expor, julgar, discernir, analisar. A palavra é apta porque ela tem poder de julgar o nosso senso crítico. Ela é apta porque ela discerne as intenções do nosso coração, se estamos fazendo com uma intenção correta ou não. A palavra é apta porque ainda nem chegou na nossa boca. Ele já sabe o que você quer. Irmão, não sei para você, meu irmão. Isso é que é Deus. O poder da palavra é tão extremo que pode não só sondar o seu coração, que é o que nós entendemos nos dias de hoje, que o coração é a mente, mas também até os seus rins. Amém? Que cada um de nós atente para o poder salvador que há na palavra e se deixe autoexaminar por ela. Eu entendo que a palavra é como um scanner que está assim, ó, detectando anomalias. Se você deixar a palavra tratar você, não tem problema. Ministério de Música, por gentileza. Não tem demanda, não tem dificuldade, não tem coisa alguma que se nomeie que você não possa suplantá-la e vencê-la. Por quê? Porque a palavra te assegura isso. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. Por quê? Porque ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, junto e medulas. E ela é apta para discernir o que eu estou pensando, o que eu estou sugerindo, o que eu estou imaginando. Você entende, irmãos? Como é poderoso o agir da palavra. Conhece você minuciosamente. Então, às vezes, a gente fica achando que é a entonação de voz que Deus vai, meu Deus, Deus falando, meu Deus, como é de cá a senhora bem, olha isso, ó a entonação dele, olha quando ele sobe, meu Deus, estou impressionado. Você acha que isso que vai impressionar Deus, irmãos? O que pode impressionar a Deus, meu irmão? Na aflição de um pai, falando acerca do seu filho a Jesus. Olha, eu trouxe o meu filho. Pensei que os seus discípulos pudessem curá-lo, mas eles não puderam. E ele tem uma situação tão terrível, ora cai no fogo, ora cai na água. O Espírito vem sobre ele violentamente, tentando destruir. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Aí o Senhor Jesus, se eu posso, eu posso. Então se o Senhor pode, ele foi sincero, irmão. Uma sinceridade dessa, ele disse, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Porque, olha, eu já vi tantas coisas e tem hora que a incredulidade ela fala muito alto. Mas me ajuda, Senhor. E ali aquele homem pôde ver a libertação do seu filho, meu irmão. Sabe por quê? Porque não tinha floreio ali. Não tinha máscara ali. Às vezes a gente fica pensando, irmãos, que é muito falar que Deus está nos ouvindo. Deus, ele compreende tanto a mim quanto a você, até naqueles momentos que a gente erra a oração. Você já errou a oração alguma vez na sua vida? Não, pastor, como assim errar a oração? Irmãos,
Às vezes a gente está tão cansado, que a gente dobra o joelho para orar, porque vai dormir, e a gente começa a orar: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Senhor, que ele não foge da nossa mesa. Não, oh meu Deus, me desculpe, Senhor, é que eu ia orar para dormir. Confunde, irmãos. Você acha que Deus ele não conhece a sua fraqueza, a minha fraqueza, a nossa fraqueza? Você acha que ele não sabe, irmãos, do que nós precisamos, muito antes de nós falarmos? Sabe o que falta pra gente, irmãos? É sinceridade. Até mesmo você dobrar o seu joelho e ficar ali sem dizer nada, absolutamente nada. Sei lá, chorando, falando em outras línguas, balbuciando algo. O que Deus ele quer ver, se o seu coração corresponde com a sua fala. E é por isso que a gente não é páreo e nunca será páreo para essa palavra. Ela é poderosa, irmãos. Ela pode mudar a minha vida. Ela muda o curso da história. Ela muda reinos. Ela muda, irmão, governos. Ela muda pessoas. Ela muda empresas. Ela muda famílias. Ela muda organizações. A palavra. Amém? Você pode ficar em pé, por favor? Inclina a sua cabeça, meu irmão, em nome de Jesus.